próprio Estadão publicou uma matéria absolutamente criminosa sobre esse assunto. O que o Estadão publicou foi que esse diálogo mostra que o Eduardo não estava buscando encher para todos e sim para o seu pai. Algum tempo depois, no dia 7 de julho de 2025, o Eduardo encaminhou algumas mensagens ao Jair Bolsonaro falando sobre o pronunciamento que o Trump havia feito em defesa do Jair, que tinha acabado de acontecer, e também sobre a anistia. E o Eduardo disse assim: Eduardo Bolsonaro, Trump sobre Bolsonaro, estarei observando a caça às bruxas, Jair Bolsonaro e suas famílias e milhares de apoiadores de perto. Aí o Eduardo diz assim: se a anistia light passar, a última ajuda à vida do Trump dos Estados Unidos terá sido o posto do Trump. Eles não vão mais ajudar. Temos que. Aí, esse ponto é um ponto muito importante. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecando o Supremo Tribunal Federal e resgatando a democracia, ou enviar o pessoal que teve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. E isso sem falar que o STF pode decretar essa intervenção do Congresso no regimento interno da Corte, o duplo grau de jurisdição interno, como inconstitucional, pois violaria a separação dos poderes. Nesse cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos, que conseguimos as duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado final de agosto, que é onde estamos agora. O julgamento, vejam que o Eduardo está falando isso em junho, o julgamento é em setembro. Eu acho que não vale a pena, mas te oriento a buscar o conselho com outras pessoas. Tire do cálculo o apoio dos Estados Unidos. Qual estratégia você tem para atingir esse objetivo? É simples. O que está acontecendo aqui? Ninguém entendeu isso. O próprio Estadão publicou uma matéria absolutamente criminosa sobre esse assunto. O que o Estadão publicou foi que esse diálogo mostra que o Eduardo não estava buscando anistia para todos e sim para o seu pai. Vamos usar os fatos, a hora de trazer ao público a explicação sobre o que vinha acontecendo. Neste momento, o Congresso ainda não tinha ido para o recesso e todas as semanas vinha a promessa isso que ele está chamando de anistia light, de botar para ser votada a gente chamava internamente de anistia de pau mole. No governo americano era só soft amnesty, anistia soft. A gente chamava de soft também é ao mesmo tempo mole. Então a gente chamava de anistia de pau mole. O que era isso? Era uma aprovação que seria feita para progressão de regime de alguns presos no 8 de janeiro. Progressão de regime. E, ao mesmo tempo, a outra coisa que seria aprovada seria o duplo grau de jurisdição. O que seria isso? O presidente Bolsonaro poder apelar a uma instância superior. A poder apelar com a instância superior. É a turma do STF, onde ele perderia naquele momento de 9-2. E este acordo estava sendo considerado, para não dizer aceito, este acordo caracu estava sendo considerado pelo presidente Bolsonaro. Então você tem aqui, neste momento, o presidente Bolsonaro considerando seriamente e orientando o partido nesta direção a apoiar uma anistia de pau mole, que não resolveria o problema do Brasil, não liberaria os presos, atingiria meia dúzia de pessoas com progressão de pena e, para ele, daria simplesmente a possibilidade de apelar no tribunal, que ele perderia certamente. Do outro, você tem o filho falando assim: se você fizer isso, os Estados Unidos vão parar de te apoiar, porque isso para eles é a coisa mais imbecil do mundo. E você vai perder qualquer chance. Não! Nós precisamos de uma anistia ampla, geral e restrita. E isso vai resolver o problema do Brasil. A gente não pode deixar o Brasil refém de meia dúzia de pessoas que fizeram a baderna ou não, que participaram de um protesto. Porque tem os dois. Tem pessoas que participaram do protesto e tem pessoas que participaram de uma baderna. E que essas pessoas vão poder ir para o semiaberto e o Brasil vai continuar nessa desgraça. Não! Essas pessoas não deveriam estar lá. Nós precisamos salvar o país. Nós precisamos botar o país no curso. E é por isso que o Eduardo está perdendo a cabeça com o pai aqui. Porque o pai está querendo aceitar mais um acordo caracu, que é a grande característica do presidente Bolsonaro. E a ida de Gilmar Mendes para conversar com o presidente Bolsonaro, a ida de todos esses caras para conversar com o presidente Jair Bolsonaro, é a certeza de que o presidente aceitaria um acordo caracu. Claro, os caras passaram anos falando assim: vamos fazer um acordo caracu que o Tarcísio convence o presidente e o presidente vai aceitar. Só que neste momento está claro que do lado de cá não vai funcionar mais isso. E é isso que o Eduardo está falando. Então não é que o Eduardo está dizendo: ah, não, só queria uma anistia para o pai. Pelo contrário, o que o Eduardo está dizendo aqui, analfabeta funcional, esqueci o nome da repórter do Estadão, diálogos mostram que o Eduardo só queria uma anistia para o pai. É o oposto, ô jumenta. O que está dizendo esse diálogo é que o Eduardo Bolsonaro queria uma anistia ampla, queria não, quer. É a posição que nós temos aqui dos Estados Unidos e é a posição que nós vamos manter até a última consequência. Nós queremos uma anistia ampla, geral e restrita para pacificar o país. Nós queremos, nas palavras do Eduardo Bolsonaro, nós queremos libertar o Brasil, resgatar a democracia. Não basta libertar o Jair Bolsonaro. Não basta reduzir a pena dos presos e mandar ele para o semiaberto. Não basta. Não vai bastar, porra. Entendam isso. Não adianta vir com proposta de anistia merda. A anistia é ampla, geral e restrita.
igualzinho ao que meu avô promulgou em 79. Custa entender isso? É difícil? E é por isso que a gente briga com as pessoas. É por isso que tem as tretas públicas. Porque a gente está empurrando as coisas para um lado e as pessoas estão empurrando para os outros, para o outro lado. Isso é em 7 de julho. O Trump tinha se manifestado, mas não tínhamos ainda a lei Magnitsky. Acho que não tínhamos nem tarifa. Por isso que ele está dizendo. O Trump se manifestou a seu respeito, mas ficou por aí. E a gente estava em Washington trabalhando para que houvesse coisas mais concretas. Eduardo continua. Amanhã eu vou acordar de olho nas redes do Trump, torcendo para que amanhã ele já traga novidades sobre novas ações. Claro, nós estávamos ali na iminência das tarifas serem anunciadas. Que, lembrando, eu sempre disse publicamente, a decisão das tarifas foi do presidente Trump, mas nós sabíamos, tinha agendado a reunião com o presidente Trump. A reunião aconteceu no dia 4 de julho. Então é normal que no dia 7 de julho, Trump foi lá, na primeira coisa, 4 de julho é feriado dos Estados Unidos, dia 7 de julho foi segunda-feira, a primeira coisa o Trump se manifestou. Se eu não me engano, no dia 10 de julho vem as tarifas. Dia 9 ou 10 de julho. Se você, como eu,